Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje nós vamos falar sobre Uma Loucura Discreta. Esse livro então é da autora Mindy McGuinness. A história é a seguinte. O ano aqui é 1890 e nós acompanhamos a história da Grace e ela está confinada a um hospício, a um asilo psiquiátrico. E ela está lá porque ela engravidou de alguém que não é o seu marido ou não viria a ser o seu marido. Nós não sabemos de quem é primeiramente. Mas a questão principal é que ela está num asilo para loucos, mas ela não é louca. Ela simplesmente engravidou sem estar casada. E como ela é de uma família rica, o pai e a mãe dela avisaram para todo mundo que ela está na Europa, enquanto na verdade ela está num hospital psiquiátrico esperando para dar luz à criança e então voltar para sua vida. Acontece então que o comitê que averigua o funcionamento dos asilos, ele vai pro asilo da Grace, que fica em Boston, para fazer essa inspeção para saber se os pacientes estão sendo bem tratados, se está tudo funcionando, etc. E para isso é feito um jantar e são selecionados os pacientes com comportamento mais exemplar para acompanhar o jantar e mostrar que, olha, está dando certo o nosso tratamento, esses pacientes que eram loucos agora estão, normais. E a Grace é selecionada para esse jantar, mas acontece que o diretor do asilo, ele resolve passar a mão na Grace e ela entra em pânico e dá uma garfada nele. Legal. E nesse processo ela acaba perdendo o bebê, porque ela cai no chão, briga, ela recebe um tapão na cara e por aí vai. Após isso, então, ela é transferida para a ala de baixo, que fica no subterrâneo, onde não tem luz, ela fica longe dos outros pacientes, e ela vai ficar por um tempo até que os hematomas que ela recebeu na noite em que ela deu a garfada no moço, lá, sumam. Acontece então que ela conhece uma pessoa que já estava lá há muito tempo, e tem um comportamento muito estranho, assim, o nome dele é agora eu já esqueci. O nome dele é Fawcett e aparentemente ele é um doutor, ou era um médico. Ela acaba fazendo amizade com ele e é através desse digníssimo senhor que ela conhece o Dr. Thorne Hollow. O Dr. Thorne Hollow, ele de vez em quando vai no hospital psiquiátrico da Grace para fazer lobotomia nos seus pacientes. A autora até teve a preocupação de colocar um caso real de lobotomia, entre aspas, que foi o caso daquele senhor, que eu agora não lembro o nome, mas que uma barra de ferro atravessou o cérebro dele e depois disso ele mudou. E ele não morreu nem nada, assim, a barra de ferro simplesmente atravessou a cabeça dele daqui até aqui, mexeu no cérebro dele e a personalidade dele mudou. A partir disso, então, esse Dr. Thorne Hollow, ele faz essas lobotomias nos pacientes mais agressivos. Eles mudam, assim, eles meio que ficam uma casca vazia, eles não têm mais sentimentos, eles não se manifestam tanto, eles ficam meio catatônicos. O Dr. Fawcett apresenta a Grace ao Dr. Thorne Hollow, avisando que é uma moça muito inteligente, que ela interpreta as coisas rápido, ela consegue absorver muita informação. E então o Dr. Thorne Hollow decide tirar a Grace do asilo e levar ela consigo para que ela ajude ele a estudar a mente dos criminosos, porque além de ser um psiquiatra, ele também é um estudioso da psicologia criminal. E é a partir disso que se desenrola a história da Grace. E falando desse jeito, parece até uma história de investigação mais clichê, digamos assim. Porque daí o que você pensa? Ele ajudou ela a sair do asilo, agora eles vão se apaixonar e vão investigar crimes juntos. É mais ou menos isso aí. Não é tão isso aí não, tá, gente? Eu também fui enganada. É o seguinte, a Grace sai do hospital psiquiátrico e ela realmente ajuda o Dr. Thorne Hollow a investigar uns assassinatos, mas não é bem assim. O foco do livro não são as investigações ou os assassinatos. O foco do livro é a mente humana e como ela lida com traumas. Esse é o foco do livro, mas a história e a autora trabalharam isso de uma maneira muito acessível a pessoas de 15, 14 anos que porventura vão pegar esse livro. Então você tem a Grace que engravidou e foi para o hospital psiquiátrico. Uma coisa extremamente comum no século XIX, a menina engravida e ela não é casada. Para não ficar mal falada, ela é enviada num tour pela Europa até a gravidez passar. Só que, como eu disse antes, o livro ele não vai focar na parte criminal, mas sim na parte psicológica. Porque a Grace, aparentemente, ela tem um grande trauma, que nós não sabemos inicialmente o que é, mas no final... Na verdade, lá pela metade do livro você já consegue saber o que de fato aconteceu. E os assassinatos são uma maneira de você conhecer a mente da Grace e como esse trauma pelo qual ela passou influencia na personalidade dela. O livro também aborda a questão da loucura e da sanidade, porque os hospícios existem para que quem não está lá dentro se sinta normal. E também tem a questão de que é muito fácil você acusar alguém que matou outra pessoa de monstro, porque daí você desumaniza essa pessoa. Aí você pensa, essa pessoa não é uma pessoa, ela é um monstro. Porque você é uma pessoa e você não quer acreditar que um ser humano, alguém da sua espécie, é capaz de tais atos. O que nem sempre é verdade, porque existem assassinos que são psicóticos, que de fato têm uma doença mental e que isso acaba levando eles a matar.
mas é um número extremamente pequeno comparado ao número de pessoas que é completamente sã e mesmo assim comete um assassinato. Então o livro ele meio que aborda isso em função da Grace, porque ela é uma pessoa diferenciada, tanto pelo trauma que ela passou quanto pela inteligência dela. E é uma característica muito importante a Grace ser inteligente, porque é através da Grace que nós conseguimos ver que ela não é louca, ela tá num hospício, mas ela não é louca. Ela pode ter passado por um trauma, e isso de fato afetou a personalidade dela, como afeta qualquer pessoa que passa por trauma, mas isso não faz ela alguém louco. E algumas ações que ela toma e você pensa, nossa, isso é muito pesado. Alguém louco faria isso? Não necessariamente, ela tá normal, gente. E é bem visível que a autora escolheu casos específicos para abordar no seu livro, envolvendo mulheres, porque a Grace é uma moça que não estava casada, mas engravidou e foi mandada para um hospital psiquiátrico. Porque as pessoas não podiam saber que ela engravidou sem estar casada, porque uma mulher que faz isso não é uma mulher qualificada. Você também tem outra personagem aqui que adquiriu sífilis de um moço, e ela trabalhava para a família desse moço. Quando ela disse, eu peguei sífilis de você, ele falou que não, que ela deveria ter se deitado com outro cara, porque é isso que ela faz. E essa moça acaba se vingando dessa pessoa e de toda a sua família, depois que ela adquire sífilis. E é uma vingança sensacional. E quando ela contou pra família que ela adquiriu sífilis, expulsaram ela de casa, porque ela era uma prostituta, porque ela era uma sem vergonha, ela não deveria ter se deitado com aquele cara, mas ela só queria ter sua liberdade sexual. E ela foi julgada por isso. Nós temos também, então, o terceiro caso de uma senhora que casou com um fazendeiro e ele simplesmente alegou que ela era louca para poder ficar com todas as terras dela. E as pessoas escutaram o marido porque ele é um homem. E simplesmente falaram, ok, vamos prender essa mulher porque o marido falou que ela é assim. Mas ninguém se preocupou em realmente fazer um teste psicológico para ver se essa senhora estava realmente louca. Então é muito interessante ver isso. Como tem personagem feminina aqui injustiçada, mas ao mesmo tempo personagens que dão a volta por cima, inclusive a própria Grace. E as amigas que ela faz no manicômio também são sensacionais. É muito bom ver uma amizade feminina tão bonita como essa. Ai, muito fofo, gente. E a questão do romance, ela é muito pouco abordada. O que eu achei muito interessante, porque no início, quando a Grace conhece o Dr. Thornhollow, ela já observa que, ele não é muito magro, mas os músculos dele faziam força. E eu pensei, tá, ok, ela vai ficar com esse cara aí. E aí o romance, na verdade, é o quinto plano desse livro. Ele é muito pouco abordado. E então, se você não gosta de muito romance em livro de investigação, eu recomendo pra você, porque eu também fiquei muito surpresa e muito feliz, na verdade. Foi uma grata surpresa. Não ficou com foco no romance, eu achei legal até. Porque como o foco não era o romance, o desenvolvimento dela partiu dela mesma. Partiu das próprias ações. Então ela não dependeu de um homem pra se desenvolver na história como personagem, o que é uma coisa que acontece bastante com personagens femininas. E eu achei isso muito, muito bom. E, no mais, eu adorei Uma Loucura Discreta. É um livro que aborda assuntos pesados, mas a autora consegue fazer isso com um jeito. E poucas vezes ela usa de fato as palavras pra dizer, isso aconteceu. Não. Muitas vezes ela simplesmente vai usar as entrelinhas e você consegue entender. E é bom uma autora conseguir tratar de assuntos pesados sem ter a necessidade de esmiuçar isso e descrever e mostrar esses assuntos pesados acontecendo. Eu achei isso bom para um livro que pode ser lido por adolescentes e até por pessoas mais novas, assim, infanto-juvenis, se a pessoa for um pouquinho mais avançada na sua idade. Então eu achei que essa foi uma abordagem certa que a autora escolheu para um assunto pesado como esse. No mais, eu adorei Uma Loucura Discreta, eu realmente gostei. E agora eu queria saber de você, se você já leu Uma Loucura Discreta, o que você achou. Se você não leu, me conta se você pretende ler. Me diga também se essa resenha instigou a sua curiosidade sobre esse livro. E foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!